A gente tem dois conflitos, né? A gente tem conflitos para todo lado. A gente tem a questão da Síria, que está muito séria, mas a gente tem novidades em relação a Hamas e Israel, e a gente tem novidades também em relação à Ucrânia e à Rússia. Novidades tristes, né, Adriana? Novidades tristes, infelizmente. Vamos começar falando sobre Israel, porque o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar profundamente triste e chocado com a morte de um funcionário nos bombardeios de prédios da ONU em Gaza. Pediu uma investigação completa. O exército israelense negou o ataque. Em 48 horas, mais de 900 pessoas morreram após o início dos bombardeios, segundo informações do Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou que isso é só o começo. Pois é, gente, nós temos esse fato, né, acontecendo, essa questão em Israel, na faixa de Gaza. A gente teve, né, um acordo de cessar-fogo, houve uma trégua nesses ataques, a gente observou uma tentativa também de ter um segundo momento de negociação, de um novo cessar-fogo, o que ainda não está totalmente concluído. As negociações elas não estão, não evoluíram ainda, né? Não deu muito certo, né? Na verdade, essas negociações ali. Não. Tanto no caso da Ucrânia, a gente está vendo ali Israel e Hamas, nenhuma dessas negociações ali realmente foram para frente. Tinha realmente a expectativa, né, que o presidente americano Donald Trump ele poderia sair vitorioso, né, porque ele intermediou, mas o que a gente viu é que realmente está sendo bem complicado, não está sendo cumprido, né, esses acordos. Vamos falar então, já que você tocou nesse assunto, Letícia, em relação à Ucrânia, em relação à Rússia, né? Hoje a gente teve também mais um desdobramento em relação a esse assunto, e o que parecia, né, estar perto de um cessar-fogo, nada foi do que um alarme falso, né, praticamente. Parece que a gente voltou, né, para estaca zero, né, no que diz respeito a essa disputa por territórios entre a Rússia e a Ucrânia, né. É que hoje o presidente da Ucrânia, o Zelensky, disse que não vai aceitar ceder territórios ucranianos exigido pela Rússia para um cessar-fogo e o fim da guerra. Pois é, e o Zelensky disse ainda que o interesse é por um cessar-fogo permanente, não é um cessar-fogo parcial, como que foi acordado entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin. A gente já falou e vamos reforçar aqui a importância política que tem, né, Donald Trump e Vladimir Putin. As duas lideranças internacionais, né, mais poderosas, a gente está falando de duas nações com amplo poder internacional e uma grande possibilidade de influenciar também, né, outros países. E fato é que a Ucrânia não tinha muito o que fazer dentro dessa negociação, tanto que foi completamente excluída, né, de toda a negociação. Tudo foi orquestrado aí pelo Trump e pelo Putin. Zelensky, quando foi conversar para saber os termos, foi hostilizado numa reunião patética com o Putin, e não com o Trump, né? E saiu, mas depois logo teve que rever a situação, né? E trazer os pontos, né, oferecidos pelos Estados Unidos para a pauta novamente. Zelensky ficou ali realmente refém, né, dessa situação, né, Adriana? Pô. Eu vou até aproveitar para a gente voltar a falar um pouquinho ali sobre a questão que aconteceu em Israel. A gente tem uma sonora, porque em 48 horas, como eu disse, mais de 900 pessoas morreram, né, desse início, né? O primeiro-ministro de Israel, ele alertou que isso é o começo. Vamos acompanhar. De agora em diante, Israel agirá contra o Hamas com força crescente. E a partir de agora, as negociações só ocorrerão sob fogo. O Hamas já sentiu o peso de nossa força nas últimas 24 horas e quero garantir a vocês e a eles que este é apenas o começo. Complicado, a gente acha que vai evoluir para uma trégua, a gente acha que vai para um cessar-fogo e o que a gente vê é um passo atrás. Para comentar conosco, né, esses desdobramentos, desses outros conflitos internacionais, a gente está agora com o especialista em relações internacionais, Guilherme Câmara Meirelles. Doutor Guilherme, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigada, viu? Saí de Minas.
Bem, doutor Guilherme, vamos falar a respeito desse ataque, né, esse conflito entre Israel e o Hamas. A gente teve hoje um funcionário da ONU morto e a preocupação da ONU também com o que aconteceu, pedindo a apuração dos fatos. Eu queria que o senhor falasse a importância simbólica que tem a morte de um funcionário da ONU. A ONU é uma organização que todos os organismos internacionais devem zelar por ela, né? Então, o que essa morte, esse ataque, ele representa em termos simbólicos nesse contexto de guerra e de conflito? Então, você disse bem, deveria zelar, né? A ONU é uma instituição que foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, que ela tinha justamente como objetivo evitar novos conflitos. Ela foi criada com esse objetivo. Ela é a continuação da chamada Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Então, termina a Primeira Guerra, é criada a Liga das Nações com o objetivo de evitar uma nova guerra. Evidentemente que a Liga das Nações fracassou, e aí se criaram os países, as potências globais criaram a ONU com o objetivo de evitar uma terceira guerra mundial ou pelo menos conflitos localizados. Porém, o que se viu de lá para cá foi que a ONU nunca teve o respaldo jurídico internacional da maneira que era esperado. Um bom exemplo disso é quando a gente olha, por exemplo, na guerra do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque para capturar o Saddam Hussein, que a ONU teria, entre aspas, proibido os Estados Unidos de fazer isso. Os Estados Unidos não ligaram, na época o governo George W. Bush não ligou para isso e invadiu o Iraque para capturar o Saddam Hussein com o objetivo final de controlar os poços de petróleo que tinham no Iraque, né? A morte de um funcionário da ONU nesse conflito é mais um exemplo que a gente nota de como a ONU não é respeitada globalmente. Israel, por exemplo, é um estado que jamais respeitou aquilo que a ONU propôs. Então, por exemplo, se a gente pegar lá no fim da Segunda Guerra Mundial, logo depois da criação da ONU, a gente vê que a ONU foi uma das incentivadoras para que se criasse um Estado palestino, né? Só que a proposta que a ONU colocou não teve a aderência correta de Israel. De alguns estados árabes também não, mas Israel foi o primeiro a não concordar da maneira como era colocado. Então, daí em diante a gente pode ver que, por exemplo, Israel, nas guerras que aconteceram desde a fundação do Estado de Israel, que é em 1948 até agora, Israel é um país que nunca respeitou, por exemplo, as ajudas humanitárias. Então, por exemplo, nesse conflito que a gente está vendo agora, Israel mais de uma vez proibiu que ajudas humanitárias entrassem na faixa de Gaza, alegando que essas ajudas poderiam ajudar o Hamas. Porém, a gente sabe que, por mais que possa incentivar o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, a gente sabe que essas ajudas humanitárias elas vão também para a população que é a grande vítima desse conflito, né? Seja a população de Israel e seja a população da faixa de Gaza. Em termos numéricos, de lá para cá, desde o dia 7 de outubro, quando teve o ataque terrorista do Hamas contra Israel, já morreram muito mais palestinos do que judeus. Isso é um número que todos os analistas concordam, né? Então, essa morte desse funcionário da ONU, por mais triste que isso seja, não é algo que chame atenção entre todas as aspas do mundo, não é algo que chama atenção negativamente do mundo, porque a ONU não é respeitada da maneira que ela deveria, né? Professor, Israel voltando a fazer incursões ali por terra, pode fortalecer a ideia já dita pelo presidente americano Donald Trump de retirada total ali da população de Gaza para outras regiões? Ou seja, a região ali ficar praticamente mesmo com a cidade? Então, isso não é só o que o Trump defendia, né? Ele fez um vídeo simplesmente abominável, né? Mostrando como é que seria a faixa de Gaza sem os palestinos, uma estátua dele, uma coisa totalmente, uma aberração completa, né? Mas isso também é o objetivo do Benjamin Netanyahu, né? Ele é um cara que segue uma linha totalmente conservadora na relação com os palestinos, né? Ele é um cara que ele já deixou mais de uma vez claro que se fosse por ele, a faixa de Gaza seria totalmente concretada e seria invadida e seria anexada por Israel, né? Então, assim, eu não acredito que neste momento vá acontecer isso, porque talvez aí nesse caso o sistema internacional se uniria de uma maneira nunca antes vista para evitar que esses palestinos saíssem de lá, porque é o que sobrou para os palestinos, né? Uma vez que Israel nunca permitiu que os palestinos tivessem o seu próprio território,
O que sobrou para eles foi a faixa de Gaza e foi a Cisjordânia. Se os palestinos como um todo saem da faixa de Gaza, como você me perguntou, esses palestinos vão para onde? Na Cisjordânia não teria nem espaço suficiente, eles iam ter que se espalhar pelo mundo. Isso ia gerar uma crise humanitária global nunca desvista, né? Então eu não acredito que chegue a tanto nesse momento, embora esse seja, como eu disse, o objetivo de políticos conservadores que não aceitam a criação de um Estado palestino como o Donald Trump ou como o Benjamin Netanyahu. Agora, professor, a gente tem como identificar por que esse cessar-fogo foi quebrado, por que esse acordo foi quebrado? A gente tinha um período de cessar-fogo, depois houve uma negociação para que houvesse, né, um prolongamento desse período e esse acordo não foi para frente. Houve uma divergência ali em relação, né, ao número de reféns que teriam que ser libertados, não foram. É lúcido, é coerente da nossa parte pensar no mínimo de conversa entre Hamas e Israel na tentativa de se negociar um cessar-fogo, ou esse diálogo está mais difícil agora? Bom, em primeiro lugar, esse cessar-fogo ele foi quebrado principalmente por causa do Hamas. A gente tem que entender aqui que, embora Israel seja um Estado que pratica ações totalmente abomináveis contra o povo palestino, a gente tem que entender que o povo palestino é uma coisa e o Hamas é outra. O povo palestino é a vítima dessa situação, ao passo que o Hamas é um grupo terrorista. Então você negociar com um grupo terrorista é algo que já é difícil por natureza, até porque geralmente se negocia com organizações internacionais, com entes privados ou com outros estados, no âmbito das relações internacionais. Só que negociar com um grupo terrorista, você já tem que partir do princípio que muito daquilo que já foi acordado pode ser quebrado a qualquer momento, entende? Então, nesse caso, o Hamas se negou a devolver grande parte dos reféns que ainda estão sob o poder do grupo terrorista, né? Só que, por outro lado, embora isso tenha sido quebrado pelo Hamas, a grande desproporção dessa guerra é a seguinte: Israel é um Estado altamente militarizado, né? É um Estado em que, por exemplo, se o Hamas jogar um foguete, um míssil contra Israel, Israel tem um sistema de defesa financiado pelos Estados Unidos ao longo desses últimos 70, 80 anos, mas tem um sistema de defesa que intercepta qualquer tipo de ataque aéreo, por exemplo. Já na faixa de Gaza isso não existe. Então, o que se condena, embora o Hamas seja um grupo condenável, porque é um grupo terrorista, mas o que se condena é essa falta de proporção que Israel coloca na faixa de Gaza. Então, não faz sentido que você, com a sua força bélica muito maior do que o seu adversário, faça o tipo de ação que Israel tem feito na faixa de Gaza, que é, por exemplo, bombardear hospitais, bombardear escolas, porque, como eu disse lá no começo, quem sofre é a população civil. Israel alega o seguinte: a gente está acertando alvos militares, né? A gente está buscando alvos militares, mas isso está cada vez mais provado que é mentira. E por que é mentira? Porque o Benjamin Netanyahu ele tem uma política de erradicar a faixa de Gaza ou de erradicar os palestinos. Ele é um político altamente conservador. Significa que todo judeu defende o fim do povo palestino? Não, muito pelo contrário. Não se pode generalizar. Mas o Benjamin Netanyahu é de uma ala muito radical e de uma ala conservadora dentro do judaísmo, dentro do movimento sionista, que defende, sim, o fim da faixa de Gaza como uma parte do território dos palestinos. Professor, tem riscos dessa região ela ser totalmente integrada ali em Israel futuramente, ou ser considerada uma área neutra, totalmente ressignificada? Então, na verdade é o seguinte: Israel sempre quis anexar essas duas partes. Então, se a gente, fazendo aqui um contexto histórico, se vocês me permitem rapidamente, quando é fundado o Estado de Israel em 1948, Israel imediatamente é atacado pelos países árabes. Nesse primeiro ataque, Israel já conseguiu anexar alguns territórios. Tá? Em 1967 tem a Guerra dos 6 Dias. Israel também consegue anexar alguns territórios. Em 73 tem a Guerra do Yom Kippur. Israel também consegue anexar alguns dos territórios. O que sobrou para os palestinos foi a Cisjordânia, que fica do lado leste, e a faixa de Gaza, que fica do lado oeste de Israel. Né? Dentro desse contexto que sobrou apenas esses dois territórios para os palestinos, Israel, principalmente dentro da Cisjordânia, faz uma série de incentiva que os judeus coloquem propriedades próprias dentro desses territórios. Com que objetivo? Expulsar os palestinos daí. E com que objetivo final? Porque
dentro da tradição islâmica, aquela região, dentro da tradição judaica, aquela região onde hoje é o Estado de Israel seria o território sagrado que Moisés, que Moisés teria prometido aos judeus. Moisés, que foi aquele profeta que liderou a saída dos judeus do Egito em direção a Israel. Então seria aquela região prometida por Deus, em nome de Moisés, para os judeus, seria aquele território onde hoje é Israel. Então, para muitos judeus tradicionais, como é o caso do Benjamin Netanyahu, o objetivo ali é que tudo aquilo, inclusive a Cisjordânia, inclusive a faixa de Gaza, tudo aquilo fosse parte de Israel. Eles não conseguem tolerar ter que lidar com esses palestinos. O problema é que aquela região também é sagrada para os palestinos, né? Então, é isso que gera toda essa disputa. Se a gente pegar, por exemplo, Jerusalém, é uma cidade que ela é dividida, de certa maneira, porque ela é uma cidade sagrada para os católicos, né, para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Então, isso, de uma maneira geral, gera todo um conflito ali, né? E o que eu fico pensando também é que, como é um território sagrado para ambos, né, você lidar com tanta violência, né, que é algo completamente incoerente com o que é sagrado, né, que é a vida, enfim, o que é E sabe uma coisa que é, perdão te cortar, mas só um ponto aqui, complementando o que você disse, é muito curioso e triste ao mesmo tempo a gente ver esse conflito, porque na origem, tanto os árabes quanto os judeus, eles têm a mesma origem, seja dentro das escrituras sagradas, né, como dentro da história, de uma maneira geral, porque eles são povos semitas. Semitas tem a ver com Sem, que era o filho de Noé. Então, eles são herdeiros diretos do filho de Noé, que depois se dividiram. Aí o que eles acreditam, né, dentro aí aprofundando um pouco a parte das escrituras sagradas, o que eles acreditam é que Abraão foi casado com Sara, né, Abraão, que era um dos líderes dos judeus, foi casado com Sara, e Abraão teve 2 filhos, um com Sara e outro com uma concubina. O herdeiro que ele teve com essa concubina seria o primeiro dos povos árabes, né, seria de quem os árabes descendem. E o filho que Abraão teve com Sara seria o primeiro dos judeus, né? O primeiro não, mas seria de quem os judeus descendem diretamente. Então, se a gente pegar a origem dos povos, eles são da mesma origem. Né? Essa disputa toda que aconteceu depois, ela veio por motivos geopolíticos, né? Porque, como eu disse, aquela região foi prometida para os judeus, né? na tradição deles. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto que os judeus sofreram, se criou na opinião pública a ideia de que Israel deveria se instalar naquele lugar, né, que era a terra prometida deles. O problema é que não combinaram isso com os palestinos que já estavam ali e que também não tinham o seu próprio território. Professor, eu tenho só uma outra pergunta, a gente pulando ali para a questão da Ucrânia com a Rússia. Tem saídas para os Zelensky depender ali só da União Europeia para sua defesa, ou ele depende completamente dos Estados Unidos? Só pegando o gancho também na pergunta da Letícia, porque o senhor falou também, faltou combinar com os palestinos. No caso da Ucrânia, faltou combinar com os Zelensky, né, professor? Faltou, como se dizia antigamente, né? Faltou combinar com os russos, né? A pergunta que a Letícia fez é muito fácil de responder. Não, ele não consegue segurar essa guerra apenas com o apoio da União Europeia. Simplesmente é isso. Não tem como. Sem o apoio dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia já teria sido aniquilada há muito tempo. Os Estados Unidos, eles são, de fato, o fator preponderante que se tem ali. É o fator que segura essa guerra, no sentido de que, se não fosse os Estados Unidos, a Ucrânia já teria sido devastada, já teria sido praticamente anexada pelo Vladimir Putin. Né? Então, esse movimento que a gente está vendo na Europa agora, de a gente vai se armar novamente, é um movimento importante, mas é um movimento que não tem uma ação prática a curto prazo. Né? Desde que a Segunda Guerra terminou, a Europa ela sempre dependeu dos Estados Unidos. Né, o Plano Marshall, que foi o plano que reergueu a Europa pós-guerra, né, e todos os aliados da OTAN que os Estados Unidos mantêm ali, como a própria Ucrânia, né, que sempre mostrou esse desejo de se aproximar da OTAN, é o que faz com que os interesses russos não tivessem sido impostos na Europa até o momento. Então, de fato, sem os Estados Unidos, a Ucrânia não consegue manter essa guerra.
Professor, eu vou falar de uma forma bem simples, e eu acho que eu vou conseguir também colocar para vocês o que muita gente deve estar pensando. Eu não consigo entender o comportamento do Zelensky. Primeiro, a gente tem um posicionamento completamente... uma reunião, né? Chega a ser bizarro, uma reunião com o Trump, que a gente está vendo inclusive as imagens agora na tela, certo, em que o Trump coloca uma série de condições, o Zelensky chega para negociar, já está tudo imposto ali, o Zelensky não, rebate, se impõe, fica completamente acuado, não quero discussão, vai embora. Aí um pouquinho depois fala assim, não é bem assim. Vamos voltar atrás, né? Vamos rever a situação, a gente está pronto para negociar a paz, enfim, tudo mais. Vamos negociar esses territórios, sim. Vamos colocar essas riquezas, né, em negociação e tudo mais. Aí o Trump negocia com o Putin, decidem lá o que vão fazer. Aí chama o Zelensky para conversa. E aí chama o Zelensky para conversa, o Zelensky fala, não, eu quero tudo, mas assim, que condições que ele está de colocar também essas condições, entende? A partir do momento em que ele já demonstrou vulnerabilidade, né, em relação aos dois poderes de Putin e de Trump, o que dá a ele essa segurança de colocar condições, falar, não, eu não quero parcial, eu quero total, assim eu não vou. Mas a qualquer momento ele pode voltar atrás também, né? Claro, mas isso é porque dentro das relações internacionais o conceito mais importante que existe para um país é o conceito de soberania. E de fato, se a gente olhar o que está acontecendo com a Ucrânia agora, é uma total violação de soberania por todos os lados. Uhum. Porque o acordo que o Trump defende e que o Putin defende também é um acordo que praticamente vende, entre aspas, uma parte da Ucrânia para a Rússia e para os Estados Unidos. É quase uma divisão da Ucrânia, porque a Ucrânia é um país que tem uma série de usinas importantes para dentro da Europa, é um país que tem uma produção agrícola muito importante para dentro da Europa, né? Na época que fazia parte da União Soviética, a Ucrânia era chamada de o celeiro soviético, né? Que era um país que produzia muitos alimentos para dentro da União Soviética. Então, assim, é um país que tem uma questão estratégica importante ali, né? Tanto que a região da Crimeia, que fica ali nas proximidades, foi invadida pela Rússia há cerca de 10 anos atrás. Então, assim, a situação dele é ver o país dele, né, o povo dele, perdendo sua soberania. É um país que está sendo dividido. Então, por exemplo, a história das terras raras que estão falando, né, que são terras onde tem lítio, onde tem uma série de outros produtos que são importantes para a geopolítica global, como, por exemplo, produtos que são utilizados para a produção de smartphone. Isso tem muito dentro da Ucrânia. Né? Então, tanto o Putin quanto o Trump, eles têm interesse em explorar essas terras. Né? Uhum. Então, em resumo, se a gente pegar o cessar-fogo que eles estão defendendo, o que é? É simplesmente assim, a gente interrompe a guerra com o objetivo, com a condição de que você dê o seu território para a gente. Então, dá para entender por que o Zelensky ele faz esse vai, depois ele volta, depois ele recua, porque talvez não existe chefe de Estado no mundo atualmente que é tão humilhado contra ele, como ele. Né? O exemplo daquela reunião é muito claro. O exemplo da reunião que vocês citaram, que as imagens apareceram, é muito claro. Né? Quer dizer, aquilo, ele foi humilhado, o país dele foi humilhado dentro de um outro país. Né? Então, é muito complicado imaginar a situação que ele está agora por isso. Né? E é em rede nacional, com o mundo todo olhando, né? Com certeza. Nossa. Certeza. Foi uma situação realmente vexatória. Professor Guilherme Câmara Meirelles, especialista em relações internacionais. Professor, brigadíssimo, viu? Uma bela aula que nós tivemos aqui de relações internacionais. A gente conta com a sua participação em outras oportunidades, porque pelo visto, né, teremos ainda muito assunto pela frente. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, um abraço a todos vocês aí em Minas.